Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Careca Roger de Informática. Seja muito bem-vindo para essa aula introdutória de smartphone, ou seja, dos nossos queridíssimos celulares tecnológicos contemporâneos. Então, nesta primeira aula, eu estarei focando na explicação correlacionada com a ferramenta barra de notificações. Sei sim que não é o mais interessante dentre as possibilidades de ferramentas que nós teremos para poder manipular aí por meio do celular, assim como também imagino que já há uma chance, se você faz uso do celular, de saber um pouco ou muito sobre os itens que ficam disponíveis dentro da barra de notificações. Mas não posso presumir que este seja um conhecimento absoluto e que todos os meus alunos já tenham ciência total dele. Então eu tenho que começar sim pelo básico, explicando, e acredito fortemente que alguns desses recursos que eu tratarei agora, pelo menos alguma dessas informações que eu vou passar será de utilidade, ok? Então vamos lá. Começando pela definição conceitual. A barra de notificações é o lugar onde, conforme o nome já sugere, fica responsável por armazenar e mostrar, ou seja, é um lugar de fácil acesso, de fácil visualização e que nos ajuda a saber quando alguém tentou nos ligar e de repente a gente não conseguiu atender aquela chamada, ou seja, a gente vai poder visualizar o ícone de uma chamada perdida, assim como também teremos a possibilidade de entender quando chegou uma ou mais mensagens pelo aplicativo do WhatsApp, que é um também dos aplicativos mais utilizados por meio do smartphone. Então, por meio da barra de notificações, a gente também, batendo o olho nela e sabendo interpretar, a gente já consegue ter acesso a essa informação. Mesma coisa para torpedos, para outros aplicativos como o próprio Facebook. De repente, alguém postou alguma mensagem nova por meio do Messenger, ou de repente algum das pessoas aí que integra a sua rede de contatos por meio do próprio Facebook postou uma nova publicação, ou por meio do Instagram. Você também muitas vezes pode receber aí esta notificação de que tem então uma nova postagem, assim como também para todos os demais aplicativos, que nem cabem aqui a serem citados por conta da enorme quantidade de aplicativos diferentes que teremos à disposição para uso por meio de um smartphone. Antes de falar também sobre as principais funções que a gente tem dentro dela, tem outras informações que também são importantes e que inclusive ajudam na localização do posicionamento da barra de notificações. Então, quanto à barra de notificações, sempre ela estará posicionada na parte superior da tela do seu smartphone. Então, muito provavelmente, se você estiver acompanhando aí pelo seu smartphone, você já reconhece que tem um local que nos mostra qual é a hora atual. Então, essa exibição da hora atual, ela sempre está disponível na parte de cima, no lado direito. Nós temos também, inclusive, a possibilidade de navegar por outras telas, como estou fazendo agora. Então, eu já fiz, inclusive, essa navegação para desmistificar uma possível probabilidade de se confundir com outra parte aqui dessa tela de entrada, que exibe também na parte superior a hora atual, porém num tamanho maior. Então, se você estava pensando que era esta hora maior que está sendo mostrado também aqui nesta parte superior da minha tela, quando eu passo para a outra tela, dentre essas telas disponíveis, aí eu verifico que não mais estou enxergando aquela outra de tamanho maior e somente a hora atual num tamanho reduzido e que está lá realmente no topo, na parte superior da tela, posicionada do lado direito.
Junto dela temos também outra informação de grande utilidade, que é aquela barrinha que está colada ali com a hora, ou seja, à esquerda dela. Aquela barra é a barra que nos traz informações quanto ao percentual que ainda temos restante de carga de bateria para utilização até que a carga se esgote e necessite de uma nova recarga. Percebam que ao lado dela eu tenho também neste momento sendo demonstrado o valor de 79%. Então, isto é algo opcional, mas normalmente os smartphones também possibilitam que a gente faça esse ajuste, essa definição, e além de enxergar ali aquela barrinha, que a gente também tem um retorno numérico da porcentagem de carga que ainda temos disponível para uso no smartphone. Seguindo, o próximo ícone que temos disponível é o ícone que remete à intensidade da receptividade de sinal do smartphone para realização ou recebimento de ligações. Isto também terá correlação com a disponibilidade, ou seja, a força de sinal que teremos quando estivermos fazendo uso de internet na rua, a internet que fica atrelada aí ao sistema de dados que estivermos utilizando, ou em outras palavras, tentando resumir um pouquinho mais. Como já sabido, a gente tem a possibilidade de escolher entre diversas operadoras, que podem ser TIM, Vivo, Oi, etc. E quando contratamos alguma dessas operadoras, nós temos então um chip que vem aí com o nosso número telefônico, e a gente tem então uma cota de crédito que viabiliza essas ligações. Junto disso, nós também temos a possibilidade de uso da internet, uma internet que a gente consegue utilizar mesmo estando na rua, que é conhecida como a rede de dados móveis. Eu vou falar mais a respeito dela mais a seguir, mas enfim, por este ícone que assume aqui um formato de triângulo e que está ao lado dos 79% no meu celular, é o ícone que representa essa intensidade de sinal. Como estou aqui numa sala fechada, percebam que a intensidade que está sendo demonstrada nessa notificação aqui está bem fraca. Então aqui muito provavelmente, se eu estivesse tentando efetuar uma ligação, muito provavelmente não conseguiria por conta da intensidade deste sinal estar muito fraca. Então, o natural normalmente é que quando estejamos em ambientes abertos, nós tenhamos essa força da intensidade elevada e, consequentemente, acabamos por encontrar mais facilidade para conseguir realizar ou receber essas ligações. Indo nessa sequência aí, é só termos também atenção quando estamos em áreas mais afastadas, zonas rurais. Dependendo de qual for a sua operadora e se a torre mais próxima do local realmente estiver distante, muito provavelmente teremos dificuldade no recebimento e na realização de chamadas, justamente por conta disso, porque quando estamos em lugares mais afastados, a intensidade do sinal ela tende a ser mais fraca, consequentemente isso impacta na qualidade da recepção do sinal, que fica pior. Justamente ao lado deste ícone temos também um ícone que se assemelha de certo modo a um funil, porém com a parte de cima arredondada. Este é o ícone que representa o sinal de Wi-Fi quando esse sinal ele estiver definido como ativado e estivermos diante de um local que está oferecendo uma rede Wi-Fi e estivermos conectados a essa rede Wi-Fi. Eu já voltarei a falar mais sobre ele. Então, aqui, nesse primeiro momento, o que é o mais essencial? Disponibilização da hora, disponibilização do ícone que demonstra qual a carga, qual o nível de carga que ainda temos disponível para uso no celular, e ao lado dele este ícone que representa a intensidade do sinal que está chegando para o seu chip. Muito bem,
Explicado sobre estes ícones principais, que muito provavelmente estarão disponíveis em qualquer celular, independente de qual seja o seu modelo e também independente de qual seja a sua marca, aí eu passo para a etapa seguinte, que então é explicar, mas e aí, como é que a gente consegue acessar? Porque então a barra de notificações ela se resume somente nisso? Não. A barra de notificações ela também nos permite fazer mais ajustes, só que para tanto a gente tem que conseguir então acessar essa barra de notificações. Como fazemos isso? Então, quando a gente quiser acessar a barra de notificações, tenhamos em mente que a gente vai utilizar um movimento por meio do dedo indicador. E é mais ou menos como pensar num comerciante quando ele está puxando o toldo na frente do seu comércio. Como que ele faz? Ele não puxa para baixo? É mais ou menos dessa forma que a gente vai realizar este movimento. Então a gente vai levar o dedo indicador sobre este local, ou seja, sobre a parte aí de cima da tela, onde fica postada a barra de notificações, e quando tocarmos essa parte, a gente vai tocar e puxar o dedo para baixo, ou seja, levando de encontro ao centro da tela. Quando fizermos isso, então a barra de notificações será mostrada. Seguindo, na barra de notificações, podemos dividi-la em dois pontos principais. Percebam que na parte de cima eu tenho diversas informações novamente, como hora e data, temos alguns ícones e eu vou chegar um pouco mais na parte de baixo, onde eu vou ter à direita uma caixinha azul que está marcada e que abaixo está escrito Auton, ponto final, que vem de automática. Ao lado nós temos uma barra horizontal que também é ajustada e mais à esquerda um ícone que está representando o Sol. Neste meu celular atualmente está aqui retornando o valor de 22%. Perceba que então esse automático, por exemplo, ele é variável, pode ser que tenha no seu modelo de celular ou não, mas o mais importante é percebermos o limite. Então, abaixo de onde temos essa descrição desses itens, vocês percebem que tem uma reta na horizontal que está dividindo essa parte de cima para as demais partes que se encontram abaixo. Então, daqui para baixo, daqui deste ponto que eu descrevi, o que a gente vai encontrar? Realmente as notificações que chegarem para o nosso celular estarão disponíveis daqui para baixo. E basicamente nós temos algumas possibilidades. Então quais são elas? De acordo com qual seja a notificação, se a gente tocar sobre o ícone da notificação, como no caso do WhatsApp. Então, exemplificando, aqui no meu eu tenho essa notificação momentânea do WhatsApp dizendo que tenho 4 mensagens não lidas de 2 conversas e que chegaram para mim já há 5 minutos. Quem estava atento aqui com o vídeo percebeu que enquanto explicava sobre algumas informações aí mais ao começo do vídeo, num determinado momento tinha aparecido uma notificação nessa parte superior da tela que eu, deslizando o dedo com um movimento semelhante ao que eu já vou fazer daqui a pouquinho, eu retirei aquela notificação sem lê-la nem respondê-la. Então aqui o que eu poderia fazer? Se eu simplesmente apontar com o dedo indicador sobre esta notificação do WhatsApp, ele instantaneamente vai abrir a minha tela do WhatsApp e eu já estarei dentro do programa. Não é o que pretendo fazer agora. Então eu posso navegar por entre essas notificações, fazendo um movimento com o dedo indicador arrastando para cima ou arrastando para baixo e desta forma, então, eu consigo visualizar todas as notificações que estiverem presentes na barra de notificação. Porém, além disso, se eu também não quiser tomar nenhuma decisão com relação a alguma destas notificações de forma específica, eu também posso fechá-las. Então, por exemplo, se eu não quiser que essa notificação do WhatsApp esteja aqui da próxima vez que eu abrir, eu posso simplesmente retirá-la e ela só voltará a aparecer se novamente eu receber outra mensagem. Então, como que eu poderia retirá-la? Fazendo um movimento semelhante ao que fiz para
viabilizar aqui a exibição da barra de notificações. Porém, em vez de partir com o indicador no ponto mais alto, arrastando ele para baixo, eu posso clicar, ou seja, apontar aqui o dedo indicador sobre essa notificação do WhatsApp e fazer um movimento de deslizar o meu dedo na horizontal. Então perceba que eu aqui comecei apontando no lado direito e deslizei o meu dedo enquanto apontava para a tela, porém fiz esse deslizamento da direita para a esquerda e aí eu empurrei esta notificação para fora da tela. O mesmo eu posso fazer aqui também com essa tela do YouTube. Algumas, como aqui no caso desta notificação de uma janela do meu navegador de internet, quando eu tento fazer esse deslocamento, ele não retira. Então, neste caso, se eu quisesse fechar aqui essa notificação, clicando sobre ela, eu percebo que consegui fazer o fechamento. Vou retornar novamente aqui para a notificação. Então, vou apontar o meu dedo indicador aqui nessa parte de cima e arrastar para baixo. Muito bem. E agora, se eu questionasse a você quantas notificações tenho presentes neste momento, a resposta correta seria 2. E aí, agora eu vou para outra parte que também é tão importante quanto, que é a da manipulação de ajustes dos ícones que ficam presentes dentro da barra de notificações. Então, como ponto de referência, novamente, eu tinha chamado a atenção para aquela descrição do ponto onde tem uma barra para definição do nível de luminosidade. É onde nós temos aquela figurinha do Sol que está apresentando o valor numérico de 22%. Se eu tocar aqui e arrastar de cima para baixo com o meu dedo indicador em qualquer ponto que esteja acima daquela parte que está próxima aí do 22%, um pouquinho mais abaixo do 22%, de novo, se você não enxergou até agora, faça um esforcinho que você vai conseguir localizar. Abaixo de onde está sendo mostrado o 22%, se você olhar com calma, você vai perceber que tem uma divisão, é como se tivesse uma reguinha na horizontal, de lado. Não a que está ao lado do 22%, que tem uma bolinha azul e um tracinho meio azul, não. É mais abaixo. Se a gente não manipular o indicador abaixo daquela linha e sim acima, se a gente clicar, então, apertar novamente aqui o indicador e puxar ele para baixo, a gente consegue expandir esta área da barra de notificações para verificar com mais detalhes as opções de ajuste que temos para alguns desses ícones. Então vamos lá. Vou começar então explicando a parte de cima. Lá no topo da tela, no lado esquerdo, nós temos exibição de hora, exibição também do dia da semana e de data. E mais para o lado direito, nós temos um ícone, quando eu falar ícone é figurinha, uma figurinha de uma engrenagem, ou mais à direita uma outra figurinha de uma setinha que aponta para cima. Se eu clicar sobre a setinha que aponta para cima, quando eu dizer clicar aqui, pense no movimento de apertar e soltar o dedo indicador sobre aquela determinada região. Se eu então fizer este movimento de pressionar aqui o dedo indicador sobre essa seta que aponta para cima, a barra de notificações ela será diminuída. Então perceba que também é uma outra forma. Quando eu fiz isso, então voltou para aquele estado anterior e a setinha agora aponta para baixo. Então também, se eu apertar sobre ela, dá esse mesmo efeito de expandir ou recolher essa parte que tem os demais ícones da barra de notificações. Se eu apontasse com o indicador sobre onde tem o ícone de engrenagem, ele me levaria para uma tela de configurações mais avançadas, onde que a gente também vai ter outras opções para abordar aí com mais detalhes. Neste momento não vou falar sobre ela, vou prosseguir aqui então explicando sobre os demais ícones que encontramos neste ponto. Então, muito bem, partindo então agora na sequência que está um pouco mais para baixo, então eu vou fazendo uma sequência da ordem em que seguirei da esquerda para a direita. Quando esgotar todos os ícones quanto à sua explicação
numa determinada faixa horizontal, eu passo para de baixo e assim sucessivamente. Então, partindo pelo primeiro aqui, a gente encontra um ícone que tem uma descrição como Capture Mais, que vem de Capture Plus. Não é necessário que eu aborde sobre ele, porque esse é um recurso mais específico desse modelo que estou utilizando, que é um celular LG. Quero falar, na verdade, sobre os ícones que são universais e que estarão disponíveis tanto no meu celular quanto no seu modelo. Então, ao lado de onde temos esse ícone do Capture Plus, a gente tem aquele ícone do Wi-Fi. Então, com ele eu tenho duas opções. Percebam que esse padrão ele também será aplicado para os demais. Como saberei quando um ícone estará ativado ou não? Perceba que neste momento esse ícone do Wi-Fi, abaixo ele demonstra o nome da rede Wi-Fi a qual estou conectado, que é a rede Idoso Leste. E o ícone ele está com preto bem em evidência. Se eu tocar sobre ele, ele passa a ficar cinza. Então, além do cinza, ele tem também aquele risquinho cortado na diagonal que simboliza que ele está proibido de uso no momento. Então, quando ele está dessa forma, o Wi-Fi está desligado. Se eu tocar novamente sobre ele, ele passa a ser mostrado com essa cor preta em destaque. Então isso é o botão de liga e desliga da rede Wi-Fi. Importante dizer que aqui a conexão ela está se dando de modo automático porque já tenho a senha digitada. Se eu estivesse chegando numa outra residência ou em outro local e estivesse tentando me conectar à rede Wi-Fi pela primeira vez, eu teria de tocar sobre este ícone, ele me listaria quais são as redes Wi-Fi que estão sendo detectadas pelo celular naquele momento e eu teria de fazer a escolha sobre o nome da rede Wi-Fi que eu pretendesse fazer essa conexão e em seguida eu teria que fazer a digitação da senha. Então normalmente redes Wi-Fi elas são bloqueadas por senha e a gente tem que saber fazer a digitação da senha para conseguir ali se conectar àquela determinada rede. Ao lado deste ícone, daí eu tenho um ícone que está exibindo neste momento a informação vibrar e tem um íconezinho de um celular com algumas ondas sonoras ao lado. Este ícone então ele representa 3 estados possíveis, conforme descrito neste momento. Quando eu tenho então esta opção selecionada como vibrar, se alguém tentar ligar para o meu celular ou se chegarem mensagens pelo WhatsApp, torpedo ou demais notificações, elas chegarão. O celular vai vibrar para demonstrar que chegaram novas mensagens, novas coisas aí que se enquadram naquilo que já acabei de descrever, como uma ligação ou demais possibilidades. E neste ponto, essas notificações elas não farão barulho. Então, se alguém tentar me ligar, o celular vai ficar vibrando, mas não vai tocar música. E a mesma coisa para as demais notificações. Se eu apertar sobre esta opção, ele alterna para a opção silencioso. Já na opção silencioso, se alguém tentar me ligar ou chegar, como já citado, as demais outras possibilidades de notificação, elas chegarão sem fazer barulho e também não farão vibração. Então o alerta vibratório que era disponibilizado na opção anterior também acaba sendo desativado se eu estiver trabalhando com essa opção de silencioso. E se eu tocar novamente nesse ícone, eu chego na opção som. Nesta, a gente não terá a vibração ocorrendo no celular na grande maioria das vezes, mas teremos a disponibilidade do sinal sonoro. Então, se alguém me liga, tocará música, se alguém me enviar mensagem também chegará um toque correspondente à notificação do programa. E com isso nós temos essas 3 possibilidades: trabalhar com ele com o som ligado, trabalhar com ele com o som desligado, porém disparando alarmes por meio de vibração, e temos também o que fica silenciado e que não emite nem vibração e também nem sinais sonoros. Ao lado dessa opção
de notificação do som, nós temos uma outra opção que no meu celular encontra-se desativada nesse momento, que está escrito Bluetooth, vem de Bluetooth. Essa palavra remete a uma tecnologia que, como ela funciona? Vamos supor que de repente você está no meio da rua, não tem rede Wi-Fi conectada ao celular, assim como também não tem rede de dados móveis funcionando ou já está com a cota de crédito esgotada, mas de repente você precisa que alguém passe uma foto para você ou você quer passar uma foto para outra pessoa. Porém, especificamente no caso do Bluetooth, é importante dizer que daí existe a necessidade que as pessoas estejam presentes no mesmo local, muito próximas uma da outra, ali distância talvez de 5 metros, no máximo ali talvez uns 6 metros, mas assim, é uma distância próxima, não é como estarmos utilizando a internet, em que a gente consegue se comunicar com uma pessoa que pode estar em outra casa, em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, enfim. Aqui exige proximidade. Quando a gente liga o Bluetooth, ele permite que, como se os dois aparelhos, o nosso aparelho no caso e o da outra pessoa, os dois, ambos, portanto, têm que estar com o Bluetooth ligado, e com ele estando ligado, a gente tem essa possibilidade de fazer essa transferência de arquivos por meio do Bluetooth. Então, o Bluetooth é uma opção alternativa que também nos permite fazer aí o compartilhamento de determinados tipos de arquivo. Importante dizer que a gente não consegue navegar no WhatsApp, ou seja, a gente não consegue fazer o uso de navegação de internet por meio do Bluetooth. O Bluetooth ele se resume a compartilhamento de arquivos, que aí podem ser arquivos do tipo arquivo de vídeo, pode ser um arquivo de foto, pode ser uma música, assim como podem ser arquivos diversos, como arquivos de documento PDF, etc. Mas não é a mesma coisa de navegar na internet. Na grande maioria das vezes, faz sentido que a gente trabalhe com o Bluetooth desligado, porque quanto mais desses recursos estiverem ativados, mais consumo de bateria ocorrerá e, consequentemente, mais rapidamente o celular virá a ficar totalmente descarregado, necessitando de uma nova recarga da bateria. Então, isso a gente utiliza em alguns momentos específicos, mas a gente logo volta a desligar o Bluetooth. Agora, partindo para a fileira de baixo, novamente à esquerda, nós temos a opção rotação. Rotação, por natural, o celular ele sempre trabalha com aquilo que conhecemos como modo retrato, em que a tela aqui está sendo exibido as suas informações num formato em que a gente pode dizer que o celular ele está em pé. Quando a gente está com essa opção ativada de rotação, sempre que for pertinente com relação a algumas informações, elas serão exibidas com o celular deitado. Deixa eu dar um exemplo qualquer aqui. Então, se eu estiver, por exemplo, fazendo a leitura de um determinado tipo de livro, eu vou acessar aqui então um aplicativo que mais tarde a gente pode voltar a falar mais sobre ele. Então eu vou abrir aqui este livro. Perceba que de acordo com a configuração que eu fizer, essas informações elas podem ser mostradas com a tela deitada ou elas podem ser exibidas com a tela em pé. Então, deitado a gente pensa em modo paisagem, em pé a gente pensa em modo retrato. Outro exemplo muito comum de uso disso é quando a gente está, por exemplo, falando aqui de fotos. Então a gente tem a possibilidade aqui de fotos que venham a ser exibidas desta forma lá. A gente percebe que é uma foto que tinha sido tirada com o celular deitado e que enquanto estou com ele em pé, essa imagem ela acaba sendo mostrada com um tamanho reduzido. Então se eu estiver lá com aquele ícone de rotação ligado, se eu deitar o celular, ele vai conseguir fazer o reconhecimento e vai passar a mostrar
essa imagem deitada para que ela se ajuste e se acomode melhor à tela do celular. Se eu retornar ele para outra posição, ela volta a ficar naquele tamanho reduzido. Então isso ocorre nas duas possibilidades. Se eu tivesse tirado uma foto com o celular em pé, ou seja, nesse modo retrato, se eu estivesse com o celular deitado, a foto também não estaria se adequando de forma mais exata possível à dimensão da tela. Então, quando a gente está com a rotação ligada, este ajuste ele ocorre de forma automática. Se a gente desabilitar a rotação, então ele só estará operando com a tela sendo exibida no modelo retrato. Então, tenham em mente que a gente não consegue fazer uma configuração para trabalhar o tempo todo com a tela no modo paisagem, ou seja, com a tela deitada. Ele foi feito para essencialmente trabalhar com a tela em pé. E quando a gente está com a rotação ativada, essa alternância para a visibilidade no modelo paisagem só ocorre em momentos oportunos. Aí, explicado sobre a rotação, a gente chega na opção de dados. Então, dados tem a ver, na verdade, com o pacote de internet móvel. Isto aqui é indicado para situações em que estivermos na rua. Então, explicando aí, revisando novamente. Wi-Fi, normalmente a gente utiliza o Wi-Fi quando está em lugares como na nossa casa ou em lugares que tem uma internet já contratada. E aí, em outras palavras, o que isso quer dizer? Quando a gente está conectado ao Wi-Fi, não estamos consumindo internet diretamente da cota de dados que está disponível no celular. Sim, a gente tem, digamos, uma internet que daí pode estar instalada na casa, em qualquer que seja a fonte de origem, mas a gente, digamos assim, a gente está usando por empréstimo aquela cota de internet que está no outro equipamento, no modem que está disponibilizando esse sinal de internet, e aí a gente tem ele sendo utilizado no celular. Quando a gente está com os dados móveis ativados, aí na verdade é diferente. Então, porque assim, muitas vezes é uma dúvida comum, as pessoas chegam e dizem: poxa, professor, mas eu estou aqui com os dados móveis ligados e não está funcionando, não estou conseguindo ter internet. Então a gente tem que pensar o seguinte: dados móveis está relacionado com a operadora. Então, se eu fizesse a pergunta hipotética aqui, você consegue falar com outra pessoa fazendo uma ligação por meio do celular se a intensidade do sinal estiver fraca? Se você já tem costume de utilizar o celular, muito provavelmente a sua resposta será não. Por quê? Porque a gente necessita, conforme eu também já expliquei mais atrás aí no começo dessa aula, que existe uma necessidade de que, para que eu consiga receber uma ligação ou consiga realizar também uma ligação, é um fator que está intrínseco, está ligado, que é o fator de qualidade da ligação. Então, se a intensidade do sinal estiver fraca, muito provavelmente eu não vou conseguir ligar nem receber uma ligação. Isso também está atrelado à qualidade destes dados móveis. Então, consequentemente, se eu estiver em um lugar que me dá pouca torre, muito provavelmente então a qualidade do sinal de internet, dos dados móveis, ele será ruim e, portanto, ineficiente. Outra pergunta que se eu fizer, então muito provavelmente também já vou obter uma resposta específica é: se eu tentar fazer uma ligação para outra pessoa, que não seja uma ligação a cobrar, mas eu não tiver créditos no meu celular, eu consigo completar essa ligação? Muito provavelmente sua resposta será não. Então, do mesmo modo funciona com os dados móveis. Então, para que a gente consiga utilizar os dados móveis, a gente tem que participar de alguma promoção ou vai ser descontado no nosso saldo de créditos, mas ela fica vinculada aos créditos que a gente coloca no celular, que a gente normalmente solicita aí para as operadoras aí que estiverem sendo utilizadas no celular. Então, se eu ligo dados móveis,
eu estarei consumindo a carga de créditos que coloquei no celular ao longo deste mês. Aí, assim, não vale eu entrar muito nesse assunto nesse primeiro momento, mas aí a gente tem também a possibilidade de cadastrar promoções. Temos promoções tanto para ligações como também para a utilização destes dados de internet. Então, resumindo, normalmente dados móveis a gente liga quando está na rua, quando a gente precisa utilizar a internet para alguma finalidade, mas quando a gente se encontra na rua, em algum lugar em que a gente não tem à disposição o acesso a alguma rede Wi-Fi. Importante dizer que já que então isso acaba impactando na quantidade que tenho disponível para uso, é recomendado que você evite principalmente de assistir a vídeos quando estiver conectado a uma rede de dados móveis. Isso porque um vídeo ele costuma consumir bastante dessa cota de dados que nós temos disponíveis para utilizar ao longo do mês. Então, a recomendação é que normalmente você se limite a enviar ou receber mensagens de texto e no máximo fazer a abertura de fotos ou de áudios de voz. Isso também é outra coisa que, se você não souber o que é, num dado momento mais à frente a gente vai abordar com mais calma. Então aqui eu vou clicar sobre, ele surge com a pergunta se eu quero desativar os dados móveis, eu vou clicar em desativar, ele desativa. Posso então novamente clicar aqui sobre o Wi-Fi para voltar a ter essa conexão diretamente ao Wi-Fi. Aqui dessas informações, então a gente também tem modo avião, lanterna, outras informações que elas são secundárias. Eu acho que para finalizar aqui, o que eu mais tenho de importante então aqui é dizer o seguinte: partindo para a última fileira, a fileira que está abaixo desta, o último item que tenho à direita é o item que está escrito como local. Local nada mais é do que o GPS que já vem embutido nesses celulares smartphone. Então, se eu clico sobre ele, ele passa a exibir o meu local, e isso pode ser um fator positivo para quando, por exemplo, eu quiser estar utilizando um GPS por dentro do celular. Então, o GPS também é uma das soluções que a gente tem à disposição para uso, que é muito útil para nos ajudar aí a chegar em determinados locais. Quando a gente aperta sobre o local, ele fica então com essa cor preta e está ativo. Se eu aperto novamente sobre ele, eu desativo. Devo mantê-lo ligado ou não? Pense naquela mesma lógica. Se você não está precisando recorrer aqui a uma coordenada específica, como chegar a algum lugar, ou seja, como fazer uso de um GPS, se você manter essa opção desligada, você consegue economizar mais bateria. Mas se este não for um fator a ser considerado, se isso não tiver importância, você também pode deixar esta opção ligada. E por fim, a última informação que a gente tem é com relação a esta barrinha, que está com o número 22% sendo exibida. Isto tem correlação com o nível de luminosidade da tela. Então perceba nesta gravação que quanto mais eu aumento aquela porcentagem deslizando esta barra mais para a direita, mais acesa essa tela do meu celular fica. Quanto mais eu levo ela para a esquerda, mais ela se escurece. Também temos aqui uma relação de consumo de bateria, que funciona da seguinte forma: quanto mais escuro, ou seja, quanto menor for essa porcentagem, menos bateria é consumida por conta de termos uma luminosidade mais fraca. Quanto mais alto for este valor da porcentagem, mais iluminado ficará a tela, e quanto mais iluminado ficar a tela, mais bateria será consumida. A opção automático que tenho aqui no meu celular não está disponível em todos os celulares, mas se no seu celular você também tiver essa opção à disposição, quando você desmarca e marca ela novamente, o celular de forma inteligente faz um reconhecimento e traz uma melhor combinação possível que esteja condizente com o ambiente em que você estiver. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você estiver num ambiente mais escuro, ele já vai fazer essa detecção de forma correta e vai diminuir este nível de luminosidade para também não agredir tanto aos seus olhos, como também proporcionar mais economia. Em contrapartida, principalmente se você estiver num ambiente externo durante o dia,
porque você vai notar que normalmente em lugares que a gente estiver diante de exposição de luz solar, normalmente a tela tende a necessitar de mais luz interna, ou seja, de um nível maior de luz sendo exposta, para que essa visibilidade ainda seja satisfatória. Então, se a gente estiver numa área externa, ele vai identificar de forma inteligente e vai aumentar o nível de luminosidade para facilitar aí, que enxerguemos com qualidade as informações sendo exibidas na tela. Bom, neste primeiro momento considero que essas informações são as mais essenciais. Depois teremos também mais complemento de outras informações correlacionadas aqui à barra de notificações, mas eu acho que com isso já dá para dar uma esclarecida geral sobre estes principais ícones que estarão disponíveis aí na grande maioria de todos os celulares que estiverem aí inclusos dentro dessa categoria de smartphone. Tá ok? Então espero que, apesar de longa, essa aula tenha sido de grande valia, que tenha sido proveitosa, que alguma das informações que eu tenha passado tenha sido útil e esclarecedora. Agradeço pela sua paciência, pela sua presença e te aguardo na próxima aula, ok? Até mais!